Acompanha o trecho desse vídeo aqui. Você diria de um pai que pega uma criança e coloca viva numa fogueira? O que você diria desse pai? E o que você diria se essa fogueira queimasse para sempre e essa criança ficasse sendo queimada para sempre e ela nunca morresse? E ficasse gritando, desesperada de dor, sendo queimada para todo sempre. O que você diria desse pai? A minha grande crise de fé em Deus, como meu pai, passou por essa esquina, em que me falaram coisas a respeito de Deus, e que Deus era capaz de fazer comigo e com outros filhos dele, aquilo que eu não era capaz de fazer com o meu próprio filho, e eu não pude admitir que eu fosse um pai melhor do que Deus é pai. Eles não param. A teologia liberal, enfim, dá suas caras no Brasil novamente, e com ele, o rei das polêmicas dos últimos anos, o Ed René-Kivitz. Eles não desistem de tentar ressignificar a Bíblia, reescrever a Bíblia, reinterpretar a Bíblia segundo uma visão mais moderna, onde a ciência e o conhecimento se expandiu. Essa lei de interpretação, pessoal, ela traz o universalismo com ela. A gente já sabe o que a teologia liberal fez lá na Europa, berço de grandes avivamentos. Deus trouxe homens como Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards e tantos outros que não dá nem pra gente enumerar. Deus utilizou a Europa para ser um celeiro para que o grande avivamento chegasse ao mundo inteiro. A Europa hoje, como que ela tá? Ela tá sufocada pela teologia liberal que entrou mansamente no seu seminário de teologia. Eu estava lendo um livro do pastor Dr. Martyn Lloyd-Jones e ele fala sorrateiramente, mansamente, como quem não quer nada, a teologia liberal já entrou nos nossos seminários. Veja, isso nos tempos de Martyn Lloyd-Jones, imagina hoje, em pleno século XXI, a todo vapor, como que essa teologia não está corrompendo as bases cristãs. E se você não sabe o que é universalismo, o que nós vimos nesse vídeo aqui, é um conceito de universalismo onde ele fala que o inferno não existe, o inferno ele não consegue conceber, ele tem uma guerra dentro de si mesmo, é a crise de fé de Ed René-Kivitz que Deus possa enviar alguém para o inferno. Então ele começa a comparar a justiça de Deus com a justiça humana, e aí entra um grande problema, porque nós estamos tentando comparar a nossa justiça, a nossa forma de percepção daquilo que é certo e correto com aquilo que Deus julga, diante de um Deus que é soberano sobre todas as coisas, amoroso sim, exatamente porque é amoroso, ele precisa também condenar o pecado. E se você não sabe o que é universalismo, eu quero resumir isso para você de uma forma mais prática. O universalismo é uma crença de que todos os seres humanos serão finalmente salvos e alcançarão a salvação. Olha, independente da crença ou das suas ações durante a vida, tá? Eles acreditam que todo mundo vai ser salvo. Por isso, os teólogos como Ed René, eles acabam afirmando que o inferno é uma anedota criada pelos religiosos. Em algum dos seus sermões, o Ed mesmo, ele chega a dizer que nós precisamos reinterpretar a Bíblia, ler a Bíblia com a lente moderna do conhecimento do intelecto do homem moderno, né? Aquilo que o homem adquiriu depois de tantos anos de evolução. Paulo, meus irmãos, ele já alertava os romanos no capítulo 1, perto aí do verso 22, ele diz assim, ó, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E Timóteo também, quando Paulo está alertando Timóteo, ele escreve as suas cartas ali, já na prisão, ele vai dizer o seguinte para Timóteo, ele vai falar assim, ó, que tempos perigosos estariam à frente, estariam por vir, e eles seriam caracterizados pela arrogância, pelo orgulho, pela busca da sabedoria humana, em vez da busca de Deus, pela sã doutrina e pela palavra do Senhor. Deixa eu explicar melhor, então, essa linha de entendimento dessa teologia de que o inferno não existe, de que todos seremos salvos. Essa linha que o Ed adota e que está se tornando tão popular por aqui, na sua pregação, ele acaba de levantar questões como a justiça divina e a do inferno, argumentando que a ideia de que Deus condenaria a pessoa ao sofrimento eterno é incompatível com a bondade divina. Meus irmãos, é só um trecho, tá, da ministração que foi retirado ali do Instagram dele, mas nós já conseguimos perceber nesse trecho como ele é altamente tóxico para a doutrina, para a sã doutrina cristã. A partir dessa experiência pessoal ali, no caso do Ed, tá, ele afirma que não conseguiria ser um pai que condenasse o seu filho ao inferno e que, portanto, então, por inferência, né, pelo seu entendimento, Deus também não faria isso aí. Essa linha de raciocínio, ela parece até justa, olhando com o caráter humano, mas ela contém uma falácia fundamental que a gente precisa desmascarar à luz da teologia bíblica. A falácia da comparação aí que o
o Ed acaba fazendo com a justiça divina e a justiça humana é que ele usa a própria experiência dele de pai como parâmetro. Essa comparação, irmãos, ela é falaciosa porque ela ignora a natureza transcendente de Deus e a diferença fundamental entre a justiça humana e a justiça de Deus. A Bíblia declara que Deus é justo e santo. Você vai ver isso em Salmos 11:7, por exemplo. Em Apocalipse também Deus fala sobre isso. A sua justiça ela é perfeita e ela é inflexível. Deus vai citar diversas vezes isso na Bíblia. Enquanto a justiça humana ela é imperfeita, ela está sujeita ao pecado, sujeita à nossa linha de entendimento, à nossa cosmovisão de um homem degradado. A nossa visão limitada da justiça não pode servir como base para questionar a justiça divina. Meus irmãos, o mesmo Deus que mandou matar é o mesmo Deus que nós vemos Apocalipse dizendo que vai matar. O Deus que matou e condenou um povo porque não se arrependia é o mesmo Deus que vai matar e condenar no Apocalipse um povo que não se arrepende. Então nós precisamos entender a palavra de Deus como a fonte de única verdade. A Bíblia precisa ser nossa única regra de fé e prática, porque a Bíblia ela revela a natureza e o caráter de Deus. O próprio Jesus foi quem citou o Antigo Testamento diversas vezes para homologar a palavra de Deus e confirmar a autoridade das Escrituras como uma palavra inspirada. Então a Bíblia apresenta claramente a realidade do inferno como um local de tormento e separação. Mateus 25, Jesus vai falar isso. Jesus deixa muito claro que todos aqueles que não se arrependerem, que a única forma de chegar a Deus é através dele, todos os homens nascemos no pecado, corrompidos e, portanto, já somos merecedores do juízo e da justiça divina. Portanto, nós precisamos chegar a Cristo para que nós tenhamos os nossos pecados expiados. Então, esse universalismo prega que está todo mundo perdoado depois que Jesus sofreu ali a morte de cruz. Meus irmãos, Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele não mataria seu único filho para entregar em resgate da humanidade de todo aquele que também não quer entregar a sua vida. Se Cristo entregou a sua vida por mim, então agora cabe que eu entregue a minha vida por ele. A Bíblia afirma que Deus é amor e a sua justiça é imutável. Então Deus não pode negar a sua justiça para atender às nossas noções de bondade, às nossas noções de bom senso. Ele é justo em todas as suas ações, mesmo quando essas ações parecem duras e incompreensíveis para nós. A Bíblia descreve a humanidade como rebelde e pecadora. O pecado separa o homem de Deus e resulta nas consequências eternas. O inferno não é uma invenção da religião, como a teologia liberal tenta colocar, mas ela é uma consequência natural da rebelião contra Deus e da recusa do homem ao arrependimento. A graça de Deus nos chama a uma reconciliação. A Bíblia é clara quando ela diz que Deus é misericordioso e compassivo. Então ele oferece a graça e a salvação através de Jesus Cristo. Nós não podemos jogar a graça de Cristo, meus irmãos, pela janela, cientes então de que Deus está perdoando todos os homens e vai salvar todos os homens. Veja que Cristo fala assim, ó, pelos seus frutos os conhecereis. É pelas árvores, pelos frutos que essas árvores dão que nós vamos reconhecer se realmente esses estão arrependidos dos seus pecados ou não. A falácia do Kivitz reside, na verdade, na tentativa de impor a sua visão limitada da justiça de Deus, que é infinito e eterno. A Bíblia vai nos mostrar que a justiça de Deus, meus irmãos, e a sua misericórdia e a compreensão de todos os fatos, elas estão sempre baseadas na sua palavra e não nas nossas próprias ideias ou as nossas experiências. O inferno, meus irmãos, ele é real. A Bíblia apresenta ele e apresenta as consequências do pecado eterno e da condenação eterna. Deus, em sua justiça, oferece salvação como um caminho de reconciliação, mas a escolha de seguir o caminho é individual e depende da resposta de cada pessoa à oferta da graça que Deus nos deu. O Ed diz que essa é a crise de fé dele. Eu, porém, prefiro ficar com o que a palavra de Deus nos diz. Afinal, quem somos nós para questionar a justiça de Deus, que entregou o seu próprio Filho por nós, em resgate da nossa vida? Meus irmãos, em meio às vozes que tentam nos convencer do contrário, que a Bíblia seja sempre o nosso porto seguro e a nossa bússola como a única verdade para o crente de hoje. Cuidado com a teologia liberal, cuidado com essas falácias no meio da igreja. É importante esse recado para vocês, é importante se firmar na teologia bíblica, por isso que nós aqui no canal sempre trazemos teologia bíblica para abençoar a vida de vocês. Olha, nós vamos voltar a disponibilizar os nossos e-books gratuitos lá no nosso site, então acessa aí papocomdeus.com.br, tem diversos estudos lá, e dentro em breve, no máximo 20 ou 30 dias, nós vamos estar disponibilizando
todos os nossos e-books gratuitos, são mais de 300 e poucos e-books gratuitos, nós deixamos por um tempo pago para tentarmos arrecadar dinheiro para levantarmos fundos para desenvolvimento da nossa base missionária em Angola. Você já sabe que todos os nossos trabalhos são gratuitos, mas quem mantém são os irmãos que têm um coração piedoso, que têm nos ajudado. Precisamos da sua ajuda. Volte a acessar o nosso site, volte a fazer download dos nossos conteúdos, porque uma vez que você consegue ofertar ou nos abençoar, qualquer quantia que seja, você está abençoando os trabalhos missionários. Temos feito um trabalho incrível numa aliança com o pastor Tingung e agora queremos montar a base missionária chamada CEL, Comunidade Evangélica Unidos em Cristo, lá de Angola, e nós vamos continuar invadindo as tribos daquele local, os Vaimbas, Moimbas e tantas outras pessoas que precisam que o evangelho chegue para eles. Então, vem fazer parte da família do Papo com Deus, acesse o nosso site, lá no nosso site tem um boletim informativo, coloca lá o teu e-mail, você vai passar a receber estudos bíblicos também no seu e-mail, entra para o grupo de WhatsApp, tem um link lá no nosso site também, você vai passar a receber os nossos estudos bíblicos e eu vou disponibilizar novamente a plataforma de e-books. E agora seja uma boa ovelha, não aquela ovelha gorda que só come, se alimenta e não abençoa a obra de Deus. Uma vez que você se alimentou, se você gostar de algum conteúdo nosso, você vai ter lá o Pix, você vai poder nos abençoar de alguma forma. O dinheiro não está enriquecendo ninguém, nós estamos aqui investindo tudo em missões para abençoar a obra de Deus, amém? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus. Canana, Canana.